Olá meu irmão, olá minha irmã, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical online. Amados irmãos, nós estamos iniciando novamente a lição com os irmãos novos na fé vão trabalhar comigo a partir de hoje as lições da revista cristã evangélica Começando a Vida Cristã. Essa revista pode ser adquirida na livraria Luz e Vida, na Praça Joaquim Nabuco. Você vai lá no terminal do metrô do Recife, bem próximo lá você tem a livraria Luz e Vida. Pelo valor médio de R$ 11,50 nós temos essa lição. E aí eu já quero antecipar, você que está assistindo a aula, que você também pode entrar no site da editora e acompanhar as duas primeiras lições. A editora disponibiliza aí em PDF as duas primeiras lições. Você pode ir lá, acessar e acompanhar a leitura da lição a partir aí do site da Cristã Evangélica, editora Cristã Evangélica, e você vai ter aí acesso às primeiras lições. Nós vamos passar uma média de mais de um mês trabalhando só essas duas primeiras lições, então dá tempo você aí fazer a leitura e aí você que não tem ainda a lição, poder comprar a lição para estudar conosco. Eu quero iniciar com uma palavra de oração, quero convidar você para orar comigo nesse momento de início de aula da Escola Bíblica Dominical. Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, estamos diante da Tua presença e queremos Te agradecer por mais uma oportunidade de nos reunirmos em Tua presença para participar de mais uma Escola Bíblica Dominical. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de todos os irmãos que estão conectados em seus lares, participando desta aula da EBD. Eu agradeço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a lição da Cristã Evangélica, ela tem aí duas edições para novos na fé. Fundamentação da fé cristã. Você que está aí querendo se batizar, muito importante que você tenha aí nos seus primeiros passos o conhecimento da fé. Você que está chegando à família de Deus, seja bem-vindo à sua família, sua nova família, família de Deus, e você precisará muito estar sendo aí exortado, orientado, ensinado ao longo da nossa caminhada. E aí eu quero contar aí com a sua participação. Essa é a nossa primeira aula de muitas que virão ainda aí online, para que você que está na congregação, você que está aí distante, possa também estar conosco participando, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então seja bem-vindo aí ao canal da igreja, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical online. Amados irmãos, é importante dizer que a lição ela tem uma caminhada de leitura diária, e aí você vai ver a leitura diária para que você possa estar lendo, meditando diariamente no que a revista propõe. Então é importante que você siga essa leitura, que você cresça nessa questão do conhecimento. As duas lições, começando a vida cristã, que é essa aqui, marronzinha, e crescendo na vida cristã, uma de capa azul, e posteriormente a essa será dada também para os irmãos, que os irmãos estejam aí atentos. Nós temos 16 lições, mas nós não nos dividiremos em 16 encontros. Serão mais do que um encontro para cada uma das lições. Isso porque nós não temos pressa para abordar o assunto. Nós queremos que os irmãos possam ter aí o conhecimento da didática do que o material traz, e queremos também aí ter essa questão da interatividade para estar respondendo dúvidas. Então, se você tem dúvidas, coloque a sua dúvida. Você pode colocar aqui no canal do YouTube, nós vamos estar olhando e respondendo, ou você pode mandar, que aí é melhor, diretamente para o WhatsApp comercial da igreja, e nós vamos estar recebendo a sua pergunta e também respondendo aqui com carinho, dentro da vontade do Senhor. A primeira lição, são 16 lições, a primeira lição ela vai trabalhar essa temática, por que precisamos conhecer Jesus. Você já pensou se alguém abordar você no seu dia a dia e perguntar por que eu preciso conhecer Jesus? Se eu tenho Jesus desde a minha infância,
se eu fui ensinado nas minhas tradições religiosas acerca de Jesus, por que você diz que eu preciso conhecer Jesus? O que é que você diria a essa pessoa? Quem é Jesus? Qual a resposta você teria para trazer a essa pessoa? Diga-se aqui de passagem, nós temos uma lição do pré-discipulado, você que não pode participar das aulas presenciais, e aí também um reforço para você que está agora assistindo às aulas online, está também participando do pré-discipulado, que é uma forma aí também de fortalecimento através de módulos no conhecimento da Sagrada Escritura. São 4 módulos em que nós tratamos temáticas relevantes para a fé cristã, isso porque vivemos dias difíceis em que precisamos defender a nossa fé, e sem conhecimento nós estamos aí vulneráveis a heresias. Então eu convido você para que esteja também fortalecendo. Então a temática da primeira lição do pré-discipulado, ela trabalha justamente isso, quem é Jesus Cristo. Ela pretende aí dar o pontapé inicial de uma discussão à luz da Sagrada Escritura de quem é Jesus Cristo, uma resposta de quem é Jesus Cristo à luz das Sagradas Escrituras. Quando Jesus começou a existir, você saberia responder essa pergunta? Essa é uma proposta também do estudo da Escola Bíblica Dominical. Por que Jesus veio ao mundo? Você sabe dizer por que Jesus veio ao mundo? As respostas, elas geralmente giram em torno: Jesus veio ao mundo para salvar os homens, Jesus veio ao mundo para dar sua vida. Isso é importante, mas isso não é o tudo que nós temos da razão pelo qual Jesus veio a esse mundo. Então é importante conhecermos a missão de Jesus, a missão terrena de Jesus e a missão também aí espiritual, a missão sacerdotal de Cristo sobre nossas vidas. Amados irmãos, a lição também ela faz outra pergunta: Jesus ele quis vir ao mundo? E isso é uma pergunta também muito interessante e que merece uma resposta. Jesus ele quis vir ao mundo, e através da lição nós temos aí a abordagem do propósito de Jesus ao ter vindo ao mundo. Jesus veio ao mundo e aí a gente trabalha essa temática. Quanto vale o sangue de Jesus? Quanto custou a salvação para você? Você precisa de fé? São aí então alguns pontos que são abordados por essa primeira lição da Escola Bíblica Dominical para novos na fé. Bom, o texto base da nossa lição se encontra em João 3, versículo 16. Um texto que você precisa memorizar, um texto que você precisa carregar consigo. O texto ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é a partir daqui que nós queremos pensar já sobre o que a lição propõe. Deus enviou Jesus. Por que Deus enviou Jesus? Jesus foi enviado, conforme aqui o texto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dentro desse texto nós defendemos aí a questão da missão de Jesus, de vir para dar sua vida pelos homens. E aí a pergunta é: por que Jesus teve que dar a sua vida por cada um de nós? Daí nós precisamos também ter o conhecimento da doutrina chamada a doutrina do pecado. Nessa doutrina nós vamos conhecer a realidade em que o homem se encontrava antes da pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia ela vai falar no livro de Gênesis, capítulo 2, da criação do homem, e no capítulo 3 da queda do homem. Nós temos lá a queda do primeiro casal. Adão e Eva desobedecem àquilo que Deus havia determinado, que eles não devessem comer da árvore que estava no meio do conhecimento do bem e do mal. E ao desobedecer, aí eles transgridem a lei de Deus, transgridem a palavra de Deus, a ordenança de Deus, e aí surge o pecado na humanidade. O pecado ele é uma contaminação na natureza humana, que faz com que o homem agora seja inclinado para aquilo que é mal, para aquilo que é perverso, para aquilo que é contrário à vontade de Deus. Aquele primeiro casal ao pecar, ele precipita toda a raça humana no pecado.
aí o texto de Romanos capítulo 3 e Romanos capítulo 4 vai falar sobre essa realidade. O pecado entrou por um homem e através disso todos se fizeram pecadores. O homem, ele é pecador por herança. Essa herança maldita, ela termina alcançando a cada um de nós. Todos os homens nascidos neste mundo, eles são contaminados pelo pecado, exceto Jesus. E aí nós lembramos que o nascimento de Jesus foi de uma forma sobrenatural. Mateus capítulo 1 fala sobre essa realidade do nascimento de Jesus, que está além dessa realidade do nascimento que nós partilhamos, nós pecadores partilhamos. Lá no texto de Salmos, capítulo 51, versículo 5, você vai encontrar o texto aonde Davi vai dizer: em pecado me concebeu a minha mãe, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado na vida humana, antes mesmo da prática pecaminosa, o homem, ele é pecador por natureza. Nós recebemos a contaminação dessa natureza e o que nos faz condenável diante de Deus é a herança que nós carregamos conosco. Então, antes da prática pecaminosa, o que condena o homem diante de Deus é a realidade de que ele carrega uma natureza decaída. A palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 3, o versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. O pecado trouxe uma ruptura no relacionamento com Deus. Nós vamos encontrar lá que o primeiro casal, ele é banido da presença de Deus, é expulso do jardim, uma representação dessa quebra da aliança, da quebra da comunhão desse primeiro casal. E assim acontece com todos os homens. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 fala sobre essa realidade, a realidade de que o pecado separa o homem de Deus, distancia o homem de Deus. E aí, por mais que o homem se esforce na sua religião, na sua boa conduta, nas suas boas obras, no seu autoflagelamento, ainda que o homem ele venha fazer obras extraordinárias, nada disso pode garantir para ele a salvação. E aí a gente encontra essa realidade sendo apresentada pelo apóstolo Paulo entre aí o capítulo 2, capítulo 3 de Romanos. Mas também nós temos a realidade do que Paulo fala também no livro de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ela é dom de Deus, é dádiva de Deus. Então a salvação é ato da providência de Deus para o homem. É Deus que providenciou a salvação. Jonas, no capítulo 2, vai dizer que a salvação pertence ao Senhor. Então é Deus quem presenteia o homem com a salvação. A salvação é o livramento da condenação, o livramento da calamidade do pecado, de toda a situação condenatória que o pecado trouxe sobre a raça humana. O homem não pode ser livre do pecado senão mediante a salvação. Nós vamos tratar essa temática em breve. E a salvação ela só pode ocorrer por meio de Jesus Cristo. Atos capítulo 4 vai dizer que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. O homem é salvo mediante a graça de Deus através da obra de Cristo. Está aí porque o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem estava no estado de calamidade e Deus, por sua graça, trouxe a providência. Jesus é a providência salvífica para o homem. Eu costumo dizer, amados irmãos, ilustrando a realidade do que é o pecado, de que todos os homens, eles estão inseridos debaixo da condenação. E é isso que a Sagrada Escritura nos ensina. Diz que Deus olhou do céu e não viu um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e passaram a fazer o que é mal. Isso é o que está lá no livro de Eclesiastes. Ele vai falar sobre essa realidade que Deus olha do céu e não vê um justo, nenhum sequer. E aí, para ilustrar essa realidade, eu peço que você imagine um grande navio
no mais alto mar. Vamos pensar aí, bem distante, no alto mar, num lugar mais profundo no que diz respeito aí à questão do mar. Imagine esse navio e aí dentro desse navio toda a raça humana, todos os homens de Adão até aí o último homem que nasceu nesse momento. Então todos estão dentro dessa embarcação. Só que foi prenunciado já e anunciado a todos que essa embarcação ela vai afundar, porque o navio está comprometido, águas estão entrando nos seus porões e ele vai afundar. Há uma oportunidade de salvação e a oportunidade de salvação é entrar no salva-vida. Foi agora oferecido para os homens um grande salva-vida que pode abarcar todos aqueles que acreditarem. Este salva-vida é Cristo. Jesus é o salva-vida. E a palavra de Deus fala sobre isso. Lá em João, no capítulo 3, ali entre os versículos, agora nós vimos o 16, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e lesse os versículos 17 até o versículo 18, você vai ver que Jesus ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o mundo é salvo quando entra nesse salva-vida. E a Bíblia vai dizer também nesse texto que aquele que crê nele será salvo. Está lá o texto falando sobre a questão da realidade da salvação. Aquele que não crê será condenado. Mas por que é condenado? Porque permanece nesse barco que está afundando. Eu queria que você lesse também o versículo 36. O versículo 36, ele vai apresentar para você a realidade de que o mundo que não crê em Jesus, ele está sob condenação. A condenação ela já é algo real. É algo que já está presente na humanidade, mas que será executada de uma forma diante de Deus, eterna, para aqueles que desprezaram a salvação. E aí o texto de Mateus capítulo 25 vai falar sobre essa realidade, sobre aqueles que desprezaram tão grande salvação. O que é que acontece com esses que desprezaram tão grande salvação por parte do Senhor? Mas o versículo 36 fala sobre essa realidade de que todos os homens sem Cristo estão sob condenação. E por que estão sob condenação? Porque ainda não entraram no salva-vida. Mas o texto também vai dizer que aqueles que creem em Jesus serão salvos, estão salvos. E essa salvação ela é resultado da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Ao morrer na cruz, Jesus pagou nossos pecados. Eu vou falar sobre isso na próxima aula, cena dos próximos capítulos, e eu convido você para assistir comigo a próxima aula da EPD. Mas eu queria também dizer para você, meu amado irmão, que dentro dessa realidade, Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o Romanos também, capítulo 5, versículo 1, vai dizer que nós somos, sendo nós justificados por Cristo, temos paz com Deus. A justificação é o ato de Deus declarar o homem justo. Se você aí está acompanhando as pregações, em uma das pregações atrás eu falei sobre a temática justificação. A justificação pela fé é algo muito importante que você deve conhecer. A igreja cristã, a igreja reformada, ela acredita na questão que a justificação ela é mediante a graça de Deus, pela obra de Cristo, aí conferida ao pecador que se arrepende. E aí é muito importante você conhecer mais. Nós vamos tratar dessa temática também em uma das lições, que é a temática justificação. Hoje nós estamos falando por que nós precisamos conhecer Jesus, por que nós precisamos de Jesus. As pessoas, elas vêm de várias tradições, o catolicismo romano, o espiritismo, outros vêm aí de religiões afros, enfim. E algumas religiões vão falar de Jesus como sendo aí um profeta, como sendo um homem que ensinou boas obras,
como um semideus. Nós vamos ver aí as mais diversas tentativas de explicação acerca da pessoa de Jesus. Mas Jesus, ele sendo aí, no texto de João capítulo 5, versículo 39, ele diz a alguns que estão ao seu redor, que estão escutando, ele diz: olha, examinai as escrituras, porque julgais nela ter vida eterna, e elas testificam ao meu respeito. As Sagradas Escrituras, ela é a revelação de Deus, a revelação especial de Deus. Salmos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6, nós temos ali a revelação natural. Deus se revela através da criação. E também Salmos capítulo 19, a partir do versículo 6, nós temos a revelação especial. A revelação especial de Deus é a sua palavra. Deus se revela através das Sagradas Escrituras. Então, nós não precisamos de argumentos meramente filosóficos. Nós podemos falar através de argumentos filosóficos, mas nós não precisamos basear neles exclusivamente para falar acerca de quem é Jesus, porque as Sagradas Escrituras testifica quem é Jesus. E aí é importante nos segurarmos com as Sagradas Escrituras. Ela é o terreno seguro, o fundamento seguro onde nós podemos alicerçar nossa fé. Lembre-se que Mateus capítulo 7 fala sobre isso. Aquele que ouve a sua palavra e leva a sério, ele é semelhante a alguém que está construindo a casa sobre a rocha, e sua casa ela estará firme. Então, há uma necessidade de conhecer Jesus, para que através desse conhecimento nós possamos estar mais preparados para falar do amor de Deus para outras pessoas e para estar seguro na fé que nós abraçamos. Há muitas pessoas que vão tentar apresentar a necessidade de outras coisas além de Jesus para a salvação. Você só precisa de Jesus para ser salvo. E aí nós temos nas Sagradas Escrituras também vários testemunhos. Nós temos o testemunho de João Batista acerca de Jesus, nós temos o testemunho do anjo que aparece a Maria: colocarás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. O nome Jesus significa Salvador. Nós temos João Batista, quando tem um encontro com Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 29, ele diz: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos também o testemunho de Pedro, quando é confrontado por Jesus, lá em Mateus. Nós temos aí o momento em que Pedro, Mateus 16, do 15 ao 16, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, E aí nós temos também outros personagens, como André, lá em João capítulo 1, versículo 40 ao 41, eles dão testemunho acerca de Jesus como sendo ele o Messias, o enviado. E nós temos também aí o texto de Marcos capítulo 1, versículo 1, e aí Mateus capítulo 3, versículo 7, que testificam aí a descrição de Cristo como Filho de Deus. Como o conhecimento de Cristo ele pode ajudar-nos, como o conhecimento de Cristo ele pode influir na sua vida. Teríamos aqui vários pontos a lhe apresentar, mas eu quero apresentar alguns. O objetivo é que essa aula seja curta, nós já estamos com o nosso tempo esgotado, mas eu queria dizer, primeiro, porque quando nós conhecemos Jesus, nós somos libertos de nossos pecados. Você vai lembrar da leitura dos evangelhos, você vai lembrar que muitas pessoas, ao ter encontrado Jesus, o encontro verdadeiro com Jesus, levou essas pessoas à libertação dos seus pecados. Várias pessoas foram libertas dessa condição. E João capítulo 8, versículo 32 e versículo 36 diz: Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem que conhece Jesus, ele é liberto da condenação do pecado, ele é liberto da escravidão do pecado. Romanos capítulo 6 fala que o homem que encontra Jesus é liberto da escravidão. Romanos capítulo 8 fala que o homem que encontra Jesus é liberto da condenação do pecado. Não existe mais condenação para aqueles que estão no salva-vida, para aqueles que estão em Cristo.
Efésios capítulo 1, versículo 7 diz que nele nós temos a redenção de nossos pecados, nós somos libertos dos nossos pecados por Jesus Cristo. Então a segunda coisa é que ao conhecer Jesus nós recebemos a vida eterna. Não podemos encontrar a vida eterna em nenhum outro senão em Jesus. Jesus disse lá no texto da ressurreição de Lázaro que aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que crê nele nunca morrerá. Lá no capítulo 3, versículo 36, que nós já fizemos aqui a citação, ele diz que aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Lá é uma apresentação muito clara dessa realidade. Jesus fala disso também quando ele conversa com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João, os versículos 7 a 14, nós temos a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ali Jesus fala também sobre a realidade de que ele oferece a vida eterna para aqueles que se refugiam nele. A terceira, então, e última apresentação que eu quero dizer aqui para você, que eu quero defender para você da importância de se conhecer Jesus, é que ao conhecer Jesus nós temos acesso ao Pai. Ninguém tem acesso a Deus por si próprio. Nós temos um mediador diante do Pai. E nosso mediador não são os líderes religiosos, não é a igreja. O mediador é Cristo. Nós vamos lembrar que lá em João capítulo 14, o versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Note que a leitura é: ninguém vem ao Pai senão por mim. Romanos capítulo 5, versículo 1, já citado aqui, nós temos justificação por meio de Jesus e paz com Deus, acesso a Deus. E Hebreus, que é o último texto que eu quero deixar aqui para você, 10, do versículo 19 ao versículo 22, Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22, fala desse caminho, desse acesso que nós temos, dessa tranquilidade, dessa paz que nós temos agora por meio de Jesus Cristo, de ter acesso a Deus. A comunhão que foi quebrada pelo pecado, agora é reatada por meio de Jesus Cristo. Leia depois Efésios capítulo 2, você vai lembrar, você vai ter mais uma firmeza acerca dessa realidade da reconciliação. Nós somos reconciliados por meio de Cristo, nós somos aceitos por meio de Cristo, nós somos beneficiados em nosso relacionamento por meio de Cristo. Então seja muito bem-vindo, essa é a nossa primeira aula da Escola Bíblica Dominical para Novos Convertidos e eu espero você no próximo domingo, no próximo encontro, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vamos orar encerrando esta aula. Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado pela bênção, Senhor, desta plataforma e de podermos estar aqui nessa manhã estudando mais uma vez. Obrigado, Pai. Nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Um ótimo dia para você, em nome de Jesus. Eu quero lembrar para você de revisar os textos e também de você acompanhar aí a leitura diária. A leitura diária da lição está aqui. Procura conhecer lá a leitura diária. Aqui a apresentação não está tão nítida, mas eu queria desafiar você para acessar lá a editora Cristã Evangélica. Você vai procurar lá a seção Novos Convertidos, você tem lá a lição e você tem a oportunidade de acesso às duas primeiras lições, você tem os textos aí para sua leitura. Se você quer ser acompanhado pelo pré-discipulado, 9699-7864 é o WhatsApp comercial da Igreja Batista dos Guararapes, e aí eu vou poder estar acompanhando você, ou vou estar colocando um discipulador para estar acompanhando você através do pré-discipulado. Você que pertence à Igreja Batista dos Guararapes. No momento, nós estamos acompanhando pessoas da igreja e pessoas que não são evangélicas. Você não é salvo, você não aceitou Jesus como Salvador de sua vida, você está distante do Evangelho, você tem a oportunidade também de ser acompanhado pelo pré-discipulado. Pessoas da igreja, pessoas que não ainda aceitaram Jesus, ou pessoas que estão afastadas do Evangelho, podem ser acompanhados pelo pré-discipulado sem problema nenhum. A única exceção que nós temos aqui é em relação a membros de outras igrejas. Se você é membro de outra igreja, você deve procurar o seu pastor, para que seu pastor possa fazer esse tipo de acompanhamento à sua vida espiritual. Deus abençoe, muito obrigado por sua paciência, por ter estado comigo por essa meia hora. Muito obrigado.